Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar de um assunto super bacana, que é referente a nós, mulheres. Afinal, nós mulheres não temos só um dia, temos o mês, a semana, o ano. Todos os dias são os nossos dias, todo dia é dia da mulher. E antes da gente começar esse episódio, eu gostaria de apresentar alguns dados para vocês, que apesar da gente ter já obtido muitas conquistas ao longo dos anos aí, 45% dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Esse índice aumentou, mas não necessariamente se trata aí de uma conquista, né? Fica para a gente refletir. E apesar disso, apesar desse sustento feito pelas mulheres, a diferença da participação delas no mercado de trabalho com relação aos homens é 20% menor. E um outro dado interessante também, já voltado aqui para o nosso setor de indústrias no geral, é que de 2010 a 2020 houve apenas 1% no aumento da participação de mulheres no setor da indústria, passando para 24%. Mas algumas empresas já estão bem conscientes a respeito da importância da mulher em todos os setores, incluindo o nosso. E dando um exemplo da Inset Max, orgulhosamente a gente conta com 50% das mulheres no nosso quadro de funcionários. Então, é isso, gente. A luta continua, a luta é diária, mas sempre para cima, sempre a caminho aí de novas conquistas e novas realizações. E sem mais delongas, hoje eu quero apresentar duas convidadas muito especiais, que são supervisoras de vendas aqui da Inset Max, a Cristiane e a Fernanda. E vamos lá às formalidades. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Lê. Eu que agradeço de ter essa oportunidade de ser convidada, né, para um podcast. Eu sou supervisora de vendas aqui da região do interior, né, SPI. E, como você bem disse, a luta é bem grande, né, no nosso setor. Então, para falar um pouquinho da minha carreira, eu comecei, para vocês saberem, eu comecei como professora de natação, né? Dei aula de natação por 5 anos e depois eu fui para o ramo do comércio, né? Aí eu comecei como demonstradora, fui como promotora, depois para uma coordenação e depois disso eu entrei no ramo de cervejas. Fiquei lá por 9 anos, né, no total, de cervejaria, até eu chegar na Inset Max, e onde eu estou hoje até o momento. Legal, Cris. A gente vê que aí a trajetória é um longo caminho, né? Então, assim, nem sempre é fácil. E agora vamos apresentar a Fernanda. Tudo bem, Fê? Conta aí um pouquinho Tudo jóia. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. É um prazer estar aqui, é uma honra participar desse programa dedicado para as mulheres, né? Que a nossa luta, como você disse, é diária. E eu comecei trabalhando numa lojinha de presentes, trabalhando com vendas. Eu mais quebrava os presentes do que tudo, né? 14 anos. Mas eu passei por vendas, depois eu trabalhei bastante em administrativo também, com escritório. Trabalhei no ramo de venda de roupas, também trabalhei no ramo de bebidas. E, assim, o ramo que eu mais trabalhei, que tinha menos mulheres, né? Foi no automação industrial, trabalhei direto com engenheiros, né? E foi bem difícil. Depois desse ramo que eu vim aqui para a Inset Max trabalhar com essa parte de controle de pragas, que tem sido maravilhoso. Legal, gente. E é um universo completamente diferente, né? A Cris começou como professora de natação, foi para promotora, varejão, supermercado. A Fê começou com lojinha de presentes, passou para o ramo de automação e hoje está matando barata, né? Vamos se dizer, graças vamos acabar com essas baratas. Ninguém merece barata. Que venham baratas para a gente trabalhar bastante, né, meninas? Exatamente. Sim. E assim, me conta um pouquinho, Cris e Fê, como que foi essa chegada na Inset Max? Vocês já passaram aí, já fizeram uma linha do tempo, né? Bem resumidinha. Mas como foi chegar na Inset Max? Como vocês viram uma vaga de emprego? Enfim, quais os caminhos
levaram vocês, né, aliás, trouxeram vocês até aqui, porque a gente está em casa, né? Então, aí, vou pedir para a Cris começar e aí a Fê complementa. Sim, o meu, eu saí da cervejaria e até eu vou pegar um pouco do gancho da Fernanda, que é automoção, e a gente trabalha quase 90% com os homens, né? E aí já começa um pouco do diferencial das mulheres nesse ramo. E quando eu saí da cervejaria, eu tive uma oportunidade, né, de ser chamada para vir fazer uma entrevista aqui na Sete Max e comecei como assistente comercial aqui. Num cenário totalmente diferente do que eu fazia, porque eu era totalmente de rua e comecei a vender por telefone e a dar suporte pelo telefone. Então, foi um diferencial muito grande na minha carreira também, porque eu experimentei o outro lado, né? Que quando você está na rua, você está cara a cara com o cliente, mas por telefone já é um desafio maior. E depois eu subi de cargo em janeiro do ano passado para supervisora de vendas, que é onde eu estou até o momento, que está sendo um desafio, que eu acho que a gente tem desafios todos os dias, né? Então, a gente acorda já sabendo dos desafios que a gente vai ter durante o dia. E, principalmente, sendo mulher, né? Então, isso é muito desafiador. É a palavra-chave, né, gente? É desafiador. E você, Fê? Eu também trabalhava nessa empresa de automação e eu saí dessa empresa e teve a oportunidade de abrir uma vaga para assistente comercial interno também, assim como a Cris. Me prestei, né, todo o processo seletivo, deu certo. Fiquei como assistente comercial interna, trabalhando por telefone. Eu já tinha feito isso anteriormente, então, para mim, não foi uma coisa tão desafiadora. Era desafiador falar dos inseticidas, porque eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Eu conhecia os aerosóis, mas mais nada além disso. Para mim, era só isso que tinha de inseticida. Já resolvi os problemas, isso, né? E eu conheci em Sete Max porque eu tive um problema com escorpião na casa que eu morava e eu fui buscar na internet uma solução. Foi onde eu encontrei a Sete Max através do Facebook. A postagem de uma consumidora utilizando o produto. Achei o produto, usei na minha casa, deu certo e ali eu já me apaixonei. Porque não acabava só com o escorpião, com a barata também. Então, top. Aí eu vim, consegui a vaga. Fiquei um tempo trabalhando também no financeiro, ajudei uma época ali a fazer cobranças, enfim. Depois eu voltei para o comercial interno. Tive a oportunidade de ir para a rua, trabalhar como promotora técnica. E foi um mundo para mim. Conhecer mais tecnicamente os produtos. Um universo bem masculinizado, digamos assim, né? E foi desafiador. E foi muito bom. Trabalhei junto com um representante de Ribeirão, que é uma pessoa maravilhosa também, me deu todo o apoio. O Thiago também, que vocês já conheceram, ele aqui, me deu todo esse conhecimento também para trabalhar. E depois veio a oportunidade. E foi mais desafiador ainda, porque eu tenho que me deslocar. Porque a região que eu faço, eu digo assim, é de Pirassununga para baixo. Passa uma régua lá no estado de São Paulo, de Pirassununga para baixo, até divisa com Minas, Rio, e divisa lá com o Paraná, sou eu que atuo. Então, eu tenho que deixar minha família na segunda e voltar na sexta-feira. Então, é mais desafiador ainda, né? E eu só tinha até então homens na minha equipe, de 20 e poucos anos até mais velhos, né? E lidar com tudo isso também não é fácil, mas é como a Cris falou, é desafiador e é todo dia. Você tem uma escolha quando acorda, né? Meu dia hoje vai ser gratificante, abundante e próspero. E força na peruca, porque não dá para voltar atrás, não. E eu estou muito feliz. Toda essa minha trajetória como supervisora, tenho aprendido mais a cada dia e lidar com pessoas tão diferentes é um desafio maior ainda. Meninas, não é fácil essa vida, né? A gente sabe que cada dia é um leão por dia, né? Como diz o famoso ditado. Não tem uma nada inteira.
Com certeza, né? Se bobear até elefante, né? Porque vai todo mundo, né? Mas, enfim, vocês tocaram num ponto muito importante, que realmente esse setor, e assim como tantos outros, né, ainda são muito masculinos. Sim. Né? Então, assim, Cris, Fê, eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho desse desafio em lidar com o público masculino, né, no quesito de atendimento, no quesito de credibilidade, porque muitas pessoas atribuem a mulher como menos capaz. Né? A gente pode não ter tanta força física, até porque biologicamente falando, né, é óbvio, né? Mas intelectualmente os níveis estão ali, ó, para a par. Então, conta para mim, Cris, e depois a Fê, como que foi lidar com esse público masculino, tanto de pessoas da equipe, consumidores, mas homens. Todo dia, né, assim, a gente, quando a gente falando sobre quando a gente acorda, eu acho que um dos desafios piores, assim, é isso, sabe? Quando você sobe de cargo, principalmente, você é uma vendedora, você sobe de cargo para ser uma supervisora e tem uma equipe de homens, você já leva um baque ali, né? Porque eles já te enxergam diferente. Nossa, minha supervisora é mulher, né? E tem já aquele preconceito, mesmo que eles não demonstrem muito, mas a gente sente que, nossa, eu estou sendo gerenciado por uma mulher, né? E quando você vai atender um cliente ou você chega numa loja, isso acontecia com a cervejaria, até mesmo com a E7 Max, tem clientes que falam que quando você é apresentado, ela é minha supervisora. O cliente, mulher, né? Então a gente sente, é um preconceito, né? A gente vive ainda, infelizmente, num mundo meio machista, né? Porque fala, putz, por que ela é supervisora dele e não ele dela, né? E às vezes ele tem um pouquinho mais de experiência que ela e ela que está, né? Então tem esses preconceitos que já são normais do dia a dia e tem os preconceitos que são os antigos, né? Que antes a gente, eu imagino que até a Fernanda sentiu isso também porque trabalhou com bastante homens. Se você passasse numa seleção para subir de cargo, eles já pensavam assim, tem alguma coisa com alguém. Ela está subindo de cargo não pelo a experiência dela, pelo merecimento, mas alguém está ajudando ela. Então, isso, a gente tem que lidar todos os dias no nosso psicológico, né? E não deixar isso envolver, porque a maioria dos nossos clientes são homens. Então, se a gente se abalar com isso, a gente não consegue dar continuidade, né? Então, assim, a gente tem que ter foco no que a gente está fazendo, saber o que a gente está fazendo e ainda ter aquela certeza de tudo que a gente está fazendo, de apresentar o produto e passar a segurança total que a gente tem a capacidade. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Para mim, o mais difícil é, às vezes, você ter uns olhares meio, assim, nossa, né? Mas a gente domina. E você, Fê? Isso, assim, pegando o gancho da Cris, quando tem esses olhares, muitas vezes a gente chega no cliente, ele nem fala com a gente, ele nem olha para a gente, ele trata direto com o homem, ele se direciona ao homem, né? Aí, quando ele faz alguma, uma pergunta técnica, quando eu respondo, né, ele olha e fala assim, mas você é técnica? Você é formada em quê? Ou seja, para eu ter aquele conhecimento, eu tenho que ter alguma formação. Mas ele não pergunta isso para o meu vendedor. Ou até o coordenador que está comigo. Ele não pergunta se ele tem alguma formação. Mas para mim ele pergunta. Então, assim, são pequenas coisas que você percebe que ainda tem o machismo, ainda tem o preconceito. Tem cliente que te deixa esperando, não só a mim, mas o vendedor também, mas que a gente nunca está sozinho, está com eles, né? E ele se direciona ao homem. Eles não se direcionam a nós. Tem mudado? Tem. Não tá fácil ainda,
mas tem mudado bastante. Quando eu trabalhava nessa parte de automação industrial, era muito isso que a Cris falou. Você está aqui por quê? Né? Como é que você chegou aqui? Quem que você pensa que é para falar de painel elétrico? De serviço em motor elétrico. O que você sabe de uma rebobinagem de motor? Então, assim, a gente não tinha que saber que isso era o universo deles. Então, esse preconceito a gente tem e vai demorar. Eu acredito, assim, um pouquinho, mas a gente não pode desistir. E todo dia é uma luta e não é fácil. Eu imagino, gente, assim, também por experiência própria, quantas vezes, né, já passei aí por julgamentos, e toda mulher, de alguma forma, ela vai ser julgada pela roupa que ela veste, ela vai ser julgada pela capacidade dela, ela vai ser julgada por qualquer quesito. E a gente sempre tem que ser melhor. É uma coisa impressionante, porque legal, o cara tira... Vamos dar um exemplo pífio aí, em época de escola. O menininho ali tirou 8, parabéns. A mulher, a menininha, tem que tirar 10. Justamente. Esse é o quadro. Assim, a gente fica meio que triste, né, com isso, porque eu acho que é o que você disse, né, no momento. A gente não tem a capacidade física de um homem. Mas não é por isso que a gente não tem a capacidade de saber. Ela falou uma coisa muito interessante, a Fer, que quando você está na loja, é muito real isso. Ele se direciona, mesmo a gente se apresentando como supervisora, que a gente já tem a capacidade, né? Por ter subido, é porque a gente teve um reconhecimento do nosso trabalho, né? Então, não desmerecendo os homens de jeito algum, mas só que é muito engraçado. A confiança que eles têm no homem é o que ela falou mesmo. É impressionante. Mas isso eu tenho esperança que mude, porque hoje as mulheres estão cada vez mais... A gente está tendo muitas mulheres no cargo de cargos altos, né? De diretoria, de CEO. Então, eu acho que vai mudar muita coisa, né? É isso que a gente espera. A gente só está caminhando, engatinhando, mas eu acho que a gente já evoluiu um pouquinho, mas a gente precisa de muito mais para conseguir, né? Estamos trabalhando para isso. Sim. Né? Bastante, né? Isso. Nós, de maneira geral. E, Fê, conta um pouquinho pra gente, por exemplo, de alguma experiência. Você já relatou, assim como a Cris, essa dificuldade de, às vezes, conseguir conversar com o cliente, porque o cliente vai direcionado ali no homem, na figura masculina. Mas teve algum caso interessante de, assim, vamos usar uma palavra aí coloquial, né, que você desbancou, eu não digo a pessoa da sua equipe, mas eu digo assim... o cara te subjugou, né? Fez um julgamento e você foi lá e respondeu, nossa, ganhou respeito. É só um exemplo, mas teve algum tipo de situação que você falou assim, nossa, sou top. Conta pra gente. Inúmeras. E se eu citar uma aqui, eu vou estar sendo injusta com as outras, porque inúmeras vezes isso aconteceu e acontece. Justamente quando o cliente tem a dúvida de um produto de uso mais profissional e pergunta para o vendedor representante, eles olham para mim, caso eles não saibam, né? E eu falo. Aí, como o cliente tem um conhecimento já desse produto, ele vai fazendo perguntas, às vezes que não tem a ver, para saber se você vai voltar lá e vai falar aquilo que ele quer ouvir. Você diz um teste, como se estivesse te testando. É o tempo todo. Eles testam a gente. E não pega, não. É isso aí. Não pega, não. Porque, assim, dentro da Inset Max, a gente tem os treinamentos. O Lucas, o Thiago, o Marcos são maravilhosos. Eles têm uma didática ótima. E a gente aprende. E o cliente não pega a gente nessas pegadinhas técnicas mais, não. Aí, quando eu dou a resposta de algum produto, né, que é bem mais técnico, aí eles falam, olha, né, que você sabe mesmo. Você fala, não, eu tô aqui passeando, né? A gente fala isso mentalmente, né?
Mas isso é todo dia, tá? Todo dia. E às vezes algumas mulheres também fazem isso com a gente. Que coisa. Eu acho que isso é mais assustador, né, gente? Muito assustador. É muito assustador, porque eu acho que é até pior, né? Do que o homem. Porque eu acho que a mulher ela tinha que caminhar junto. E se você tá subjugando outra mulher, porque ela tá num cargo maior, e eu acho que não, todo mundo tem capacidade. Toda mulher tem capacidade. Se ela pega o foco e vai lá e é aquilo que ela quer, principalmente. Eu comecei como professora de natação, depois eu mudei meu foco total para o comercial. Então, eu gostei e foi aquilo que eu tô até agora na minha vida. Então, toda mulher que tem o seu objetivo, eu acho, tem mulher que quer ser dona de casa, tem mulher que quer ser médica, tem mulher... E a gente é vendedora. A gente vende os produtos. Então, isso já é um diferencial. Todo mundo tem o seu diferencial, não, né? Não quero... Mas o desafio da gente é muito maior, porque a maioria de vendedores são homens, né? A gente voltando ao Dudu falando. Mas tem as mulheres também que te observam e te julgam e você fala, pô, poderia ser minha parceira, né? Com certeza. E uma coisa interessante que você falou, né, Cris, realmente é assustador e às vezes até pior. Mas a gente sabe que por trás, né, tem toda uma cultura social de ser criada nessa linha paternalista, que é o que a gente chama, né? Sim. E assim, e outra coisa interessante que eu achei muito legal assim da gente destacar a mulher pode escolher ser dona de casa, e até o homem. Se o cara quer ser um dono de casa, e aí? Qual o problema? Mas voltando, porque assim, muitas vezes as pessoas, elas julgam o sucesso se você está no emprego bom, não sei o quê. Mas, às vezes, para o sucesso de uma mulher, por exemplo, eu escolhi ficar em casa, cuidar dos meus filhos, da minha família, e faço isso muito bem. Administro as contas da casa, faço isso muito bem. Gente, ok, é um sucesso. Admirável, né? Admirável, com certeza. Eu admiro tanto a mulher que faz isso e o homem também. Porque, gente, serviço de casa, vamos combinar, né? É todo dia a mesma coisa e todo dia surge uma coisa nova. Isso aumenta. E não acaba, né, gente? Não acaba. Você tá lá, você lava a louça, tá lindo, maravilhoso. De repente alguém vai e pega um copo, aí tá lá em cima da pia. Que de morrer, né, esse gente? Copo, gente. Mas verdade. Eu admiro muito essas mulheres que escolhem cuidar da casa, cuidar dos filhos, porque não é fácil. Lógico, né? Nada é fácil. Mas esse trabalho, essa rotina do dia a dia, ela é maçante, pelo menos para mim, que não gosta muito dessa parte. Então, eu admiro demais. Com certeza, gente. E assim, o que a gente pode concluir nisso né, primeiro, serviço de casa é muito chato, vamos combinar. Não tem desafios ali, né? Também tem desafios. A gente tem um pouquinho de desafios, mas não é aquela coisa que te instiga a fazer algo, porque todo dia é a mesma coisa, É uma coisa mecânica, vamos dizer, né? Então, totalmente. Mas é muito respeitoso a mulher que escolhe ser dona de casa. Porque eu acho que ela trabalha o dobro que a gente, né? Com certeza. Então, assim, a Fer disse uma coisa que é ser dona de casa, ser mãe. Então, eu admiro muito isso. Eu não sou mãe, eu não sou casada, eu sou solteira. Então, para mim, é muito mais fácil ter essa movimentação. Mas quando você tem uma parceira que tem filhos, marido, uma casa, é admirável isso. Porque a pessoa ela se dedica em todas as áreas da vida dela. E tem sucesso. Deu conta de tudo que ela está se propondo. Então, isso é sensacional. Então, por que ainda tem todo esse contraste, né? Com certeza. Então, é uma coisa que a gente tem que parar e analisar um pouquinho e começar a ter um pouquinho mais de respeito pelas mulheres, principalmente, né? Com certeza. Porque o tanto de coisa que faz e ainda não é reconhecida, né? Com certeza, com certeza. Né? A gente não pode julgar realmente o sucesso das outras pessoas, colocando aí as mulheres, que é o nosso tema principal. Gente, quantas mulheres
que têm o sonho de serem mães, tá? E elas conseguiram, isso é um sucesso. Isso é um sucesso na vida dela. A escolha, qualquer escolha que ela fizer e fizer bem feito, gente, é sucesso, ótimo, que bom, né? Sim. E, enfim, e aí voltando aí para nossa jornada tripla, quádrupla, quíntupla, né? De profissional, mãe, esposa, amiga, conselheira, confidente, ó, já deu psicóloga, né? Vai enchendo a mão aqui. Isso. Cris, você não é mãe, você é solteira, mas você tem pais para cuidar, você tem familiares, você tem a casa para cuidar. Tem minha casa. Os pets. Né? Os pets. Você é mãe de pet. Eu sou mãe de pet. Quantos filhos você tem? Hoje eu tenho uma, mas eu cheguei já a ter 7 pets, mas hoje eu tenho uma só, porque eu sempre... É o que eu disse no início, né? A gente tem que trilhar um objetivo. E o meu objetivo foi sempre mais o profissional do que... Eu sempre, desde pequenininha, eu falava, não vou casar, não quero ter filho. E, então, isso foi muito bem claro até... E eu fiz isso. Preferi o profissional. E, graças a Deus, me dei bem em todas as empresas que eu trabalhei. E mesmo com todo esse preconceito, eu tive o respeito de muita gente. Uhum. E aqui, também, eu consegui alcançar esse respeito, né? Porque quando você entra num cargo e você passa para outro, é que, né? Como eu já disse, a gente está sendo reconhecido e tá valendo muito a pena, né? Sim. Então, mas eu também tenho os meus desafios, como você disse, eu tenho os meus pais, que são mais velhos, e a gente tem que viajar, ficar longe. Às vezes acontece alguma coisa e você fica naquela preocupação, né? Então, mas a gente consegue. Se dedicar, a gente consegue. Tem dias que a gente chega em casa... Por isso que eu falo, gente, como que as mulheres conseguem trabalhar o dia inteiro, chegar, ter filho, fazer janta? Não. Eu não conseguiria. Porque tem dia que a gente chega esgotada, né? Porque é uma troca de energia o dia todo. Então, você está se doando o dia todo. E chega no final do dia, aquela sua energia para doar o restinho que está sobrando... É complicado. Isso aí eu acho que ela pode falar melhor que eu. Responde aí pra gente, Fê, conta essa experiência aí, como você lida, né? Eu também não tinha intenção de casar e ter filhos, não. Mas acho que Deus olhou e falou assim, menina, peraí, deixa eu te dar uma coisa, porque senão, na sua vida louca, você não vai chegar muito longe. Enfim, minha gravidez não foi planejada, né, do meu primeiro filho. Mas eu tenho 2 filhos, o mais velho é autista, vai fazer agora 18 anos. Tem um de 9 e não é fácil. E tá tudo bem, né? Eu já tive a fase de me sentir culpada. Ai, porque eu deixo de fazer isso, deixo de fazer aquilo, mas também tenho um companheiro que me ajuda muito, não posso negar. Hoje, meu marido trabalha home office, então, assim, quem passa a maior parte do tempo com os meninos é ele. Né? Então, ele faz o serviço de casa, ele cozinha, ele leva e busca os meninos na escola para que eu possa ter essa vida profissional que eu sempre quis, né? Esse sucesso que a gente busca. Eu também não faço isso sozinha. Tenho pais idosos, meu pai está lá, vai fazer 94 esse ano, se Deus quiser. Amém. Vai chegar. Vai. Tenho minha mãe, tenho... irmãos maravilhosos que me ajudam muito. Então, eu tenho essa rede de apoio, né? Nem sempre foi assim, não foi. Com o meu primeiro filho foi tudo muito, muito, muito mais difícil. Muito, mas muito difícil. Falei para vocês ter lencinho aqui, né? Tem que ter um lencinho. Foi muito difícil, mas deu tudo certo, né? Eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Terapia devia ser aberta no SUS para todo mundo ter acesso, porque esse sentimento de culpa que a gente carrega é muito grande, né? Porque nós somos criadas para serem perfeitas em tudo. E não existe perfeição, né? Não existe o certo e o errado. O que é certo para você não é certo para mim. Nós somos todos diferentes um do outro. Então, perfeição não existe. Então, a gente faz aquilo que a gente pode da melhor maneira possível. Eu tive uma professora que fazia a gente escrever, ela dá aula até hoje, hein, gente? Que lá, tudo que deve ser feito merece ser bem feito. Então, já que você se propôs
a fazer algo, faça o melhor. Eu tenho a minha ex-técnica de vôlei, que ela falou assim, já que você veio, que eu trabalhava o dia todo, chegava em casa, estava arrumadinha ali, e ia jogar. Dê o seu melhor. Tá aqui, tá cansado, mas você já tá aqui. Então, já dá o seu melhor. Então, é isso. Todo dia de manhã eu tenho que dar o meu melhor. Às vezes, eu chego na sexta-feira, assim, quebrada. Porque toda sexta-feira eu viajo de 3 a 4 horas para voltar para casa, né? Eu chego, assim, moída. Mas eu respiro fundo. Tenho um filho lá que estava com muita saudade, tem outro que precisa da ajuda em alguma coisa na escola, e tem um marido que também está com saudade. Aí você quer tomar banho, deitar e dormir. Aí você vai lá, faz uma comidinha, porque é importante para eles, toma uma cervejinha, assiste um filme, joga um joguinho, que eu sou gamer também, tá? Não é só ser mãe, não, nem profissional, tem que ser gamer. E vida que segue. Que hora você descansa? A hora que todo mundo resolver descansar junto. Porque senão não tem. Tem que ser um trabalho em equipe, né? Na casa, no trabalho, tudo tem que ser junto. Porque senão a gente realmente não dá conta. E o dia que eu também não dá conta, tá tudo bem. Eles têm que entender. Se não quiser entender, tem que entender. Paciência. E vida que segue, mas fácil não é. Nunca foi. Tem melhorado um pouco? Sim, tem. Mas fácil não é, não. Não é. E eu tenho que ter tempo para minhas amigas também, né? Porque amiga é amiga, gente. Com certeza. Né? Somos filhas de Deus, exatamente. né? Tem a vida pessoal. Tem a vida pessoal, também. que nem a gente que viaja, fica fora a semana toda, a gente não tem essa vida mais. Porque eu deixei de jogar vôlei, deixei de fazer minhas caminhadas. A gente deixa de ter esse convívio social, porque você não consegue ter esse convívio em 2 dias. Você chega na sexta-noite, é o sábado e domingo que você tem que dar atenção para a família, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos, e não dá. É pouco tempo. Então, é muito difícil. Aí fala, você fica em hotel a semana inteira. Cara, o primeiro mês foi top, o segundo mais 3 anos. Tem hora que eu chego no hotel, eu falo, eu gosto de ficar sempre no mesmo hotel, quando eu estou naquela região, porque eu vou e volto. A sensação que você tem é que você vai e volta para casa. Então, assim, os hotéis já me conhecem. Então, já me tratam um nome, já tem ali o travesseiro que eu gosto, o quarto que eu gosto. Às vezes tem aquelas camas conjugadas. Eu não durmo naquele trem, não. Já me deixa no quarto que não tem aquelas camas, porque a gente ocupa espaço. Não gosto. Eu gosto de ir e voltar, porque a gente não tem essa interação social. Às vezes eu tenho um pouco mais quando eu estou em Campinas, porque eu tenho amigos, tenho minha sobrinha que mora lá. É um pouco melhor, mas quando eu estou em outras cidades que eu não vou tanto, é difícil. Porque você chega no hotel, é você e você. É um tópico muito que ela está dizendo, também um outro desafio que a gente passa, né? Porque é impressionante. Você entra no hotel, você está a trabalho, aí você, às vezes, não sei se já aconteceu isso com você, de você entrar com uma linha e tá lá fazendo o check-in, né? E tem um monte de homem atrás com a malinha. Exatamente. Aí você fala, meu Deus, né? E assim, eu já tive essa insegurança de dormir no hotel e falar, ai, meu Deus, será que alguém vai abrir a porta de madrugada? Não, e pior, né? Porque as portas têm o cartão. Isso. Aí você fala, gente, ninguém vai entrar. Mas você passa, eu viro. Eu também. Viro a chave. Então, assim, esse é um outro motivo também, que a gente, até isso a gente tem que se preocupar. Porque a maioria, quando você chega no hotel, a gente é uma e tem 5 homens atrás de você para fazer um check-in. Aí você fala, Deus me ajude, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Passa. E passa. E vocês sabem que, comentando aí dessa vida de hotel, eu lembrei da história de uma vizinha antiga, que ela também tinha um cargo super bacana aí numa empresa, e ela viajava muito. E um dia ela comentou que ela mudou de hotel, né, que como acontece com frequência, foi para outra cidade, enfim. E ela não sabia onde ela estava, ela bateu a cabeça, falou que foi uma coisa horrível, gente, porque ela estava acostumada, a hora que ela estava acostumando com um lugar, ela foi para outro, ela falou, gente, bati a cabeça porque eu fiquei tonta o dia inteiro. Mas deu certo. Imagina. É.
Porque são coisas que acontecem mesmo, né? Às vezes você chega num hotel, você imagina, porque a gente reserva antes, você imagina que é uma coisa, na hora que você chega lá é outra. Aí você fala, meu Deus, para onde que eu vou? Então, assim, eu já tive situações de entrar no hotel que era totalmente caminhoneiro. Então você fala, meu Deus, agora eu tô com medo mesmo, né? É aí que se vai a fragilidade um pouquinho da mulher, mas aí que você tem que se mostrar que você se posiciona e não, tá tudo bem comigo. Mas né, a gente passa por isso. Não chega perto. Mas não chega perto, pelo amor de Deus. E às vezes as pessoas perguntam, né? Mas você não sai para dar uma caminhada? Você não sai para jantar? Gente, a gente não sai do hotel. Só se tiver, que muitas vezes tem o Lucas, que está viajando na região que eu tô, se ele estiver comigo, aí a gente vai jantar, faz uma caminhada, mas sozinha a gente não vai. Porque a gente tem medo, eu tenho. Eu tenho Eu também. acredito que ela também Eu tenha. Tem mesmo. Porque Todas nós, né? mesmo hotel que tem academia, eu vou fazer esteira lá no hotel. Não vou. Eu não sei quem é que vai estar lá, não sei o que eu vou encontrar, porque a gente vê tanto esses casos de feminicídio, de homens que estão assim parados na rua do nada e você passa e te joga dentro do carro e fala, quero voltar para casa. Né? Então, a gente não sai do hotel, a gente fica lá. Aí a gente é mercê de aplicativo de comida, né? Aí você fala, como ter uma vida saudável, porque as minhas nutricionistas brigam comigo, né? Mas como que você faz? Não, é difícil, não vou falar assim que é impossível, que não é. Mas é muito difícil. A gente tem que ter uma força de vontade, uma motivação, assim, surreal. Porque não é fácil. É verdade. Não é fácil. Mas estamos aí, né, Cris? Estamos aí. Porque nós Firmes e somos fortes, brasileiras, a né? gente não Firmes e desiste. fortes. É isso aí. Porque assim, a gente pôs um propósito. Então a gente tem que Exatamente. passar os desafios, né? E as coisas boas. Porque não é só coisas ruins que a gente tem o retorno, né? Então, quando a gente vê que o nosso trabalho tá rendendo, isso é muito bom. Aí você para e fala, nossa, eu passei por tudo isso, mas está dando resultado. Valeu a pena. Valeu e tá a valendo, pena, né, e tá valendo Cris? a pena. Então, isso, a energia da gente carrega, eu acho que no momento do exato do resultado mesmo que você constrói. A gente passa por tudo isso, tudo que ela falou, eu assino embaixo, que é um ponto muito complicado, porque ela ainda fica mais nas cidades mais conhecidas. Eu vou para muitas cidades que cada hora eu estou num lugar e cada hora é uma surpresa para mim. Mas tem um lado que compensa também. De todo o sofrimento, de todo o empenho, na hora que você vê os seus resultados, que está dando certo, para a gente isso é muito. Ainda mais que a gente... É o que a gente sempre quis, né? Como ela casou, mesmo não querendo, né? Eu imagino que, assim, que ela queria o profissional mesmo. Então, quando a gente se propõe ao profissional, você quer que tudo dê certo. Entendeu? Porque você está deixando, vamos dizer, eu deixei uma vida que eu escolhi, de não casar, de não ter filho, então eu tenho que ter o meu resultado no profissional. Eu tenho que ter aquela felicidade no profissional. E isso, para mim, é muito gratificante. Hoje eu digo que eu não me arrependo. Não me arrependo de ter escolhido o profissional. Com certeza, né, Cris? E uma coisa muito legal, assim, é que quando a gente alcança o resultado, parece que tudo fica para trás, né? Isso. É uma coisa muito doida. E quando a gente faz o que a gente gosta, justamente, tudo fica mais fácil. Apesar das dificuldades que a gente sabe, e vocês, assim, esse bate-papo está sendo muito legal, porque assim, a gente não tem noção dos bastidores. Sim. Acontece cada coisa, assim, porque eu acho que se a gente fosse contar metade do que acontece no bastidor, a gente fica o dia inteiro. Dá uns 3 aqui, podcasts, né? só de coisas que acontecem e que você fala, meu Deus, está acontecendo isso mesmo? Mas, peraí. São coisas que é normal, né, pra gente, isso se torna normal pra gente, mas são coisas que às vezes a gente fala, não, gente, isso é surreal. E sem contar um ponto muito importante também, que a gente acabou esquecendo de falar, é a estrada, né? A gente dirige para cima e para baixo. Então, receio do carro quebrar, o pneu furar. Você troca pneu? Troca o pneu, mas até eu ficar ali trocando, quem que vai parar?
Justamente. Porque eles acham que a gente está ali sozinha, vamos ajudar. Muitos vão nessa intenção, mas muitos não têm essa intenção. E a gente volta à noite, tá na estrada à noite. Então a gente vem assim, rezando, né? E vai dar tudo certo, e nós vamos chegar. Graças a Deus comigo nunca aconteceu. Nunca tive problema na estrada por causa de carro. Mas eu sei que já aconteceu com outras mulheres, né? E isso é um outro medo que a gente passa. E eles não respeitam. Todos os dias, Aí você para em posto para comer. Fazer um xixi, né? Que a gente tem que fazer muitas horas de estrada. Você sai, assim, a gente vira... O centro das atenções. Não, e não só isso. Você começa a prestar atenção em coisas que você não presta quando você está acompanhada. Antes de parar no posto, você vê quem está abastecendo, quantos caminhões tem, que tipo de gente que está naquele posto. Porque você está ali só para fazer um xixi, mas tem gente que está ali por outros motivos. Justamente. Então, assim, você imagina a cabeça, né? A gente escolhe posto. Eu escolho posto. Eu não paro em qualquer um. Principalmente se tem um posto de bandeira, eu me sinto um pouco mais segura e paro. Se tiver muito, muito movimento, eu também não paro, não. Tem que dosar aí. Então, isso a gente também passa no nosso dia a dia. Passa. E é uma tensão, assim, 24 horas, é. 24 horas. É. Mas tem um lado bom, como a Cris falou. Né? A gente tem a nossa equipe, ver o resultado da equipe, que é a nossa função, fazer com que a equipe dê resultado, é muito gratificante. A hora que você fala assim, tá dando certo, tá valendo a pena todo esse esforço, tá valendo a pena tudo que a gente deixa para estar aqui, então tô no caminho certo. Bacana, meninas. Essa questão do medo, né? De sempre andar com medo, é muito chato. É muito chato. É muito chato. É muito chato. É muito chato, porque uma das conquistas que, assim, que infelizmente vai demorar, é essa de você poder andar livre na rua, livre numa estrada, sem se preocupar. E roupa, né? Usar a roupa que você quiser. Porque às vezes eu tô voltando de viagem, tá calor. Você fala, eu vou sair do hotel e vou embora. Vou com uma bermuda, vou com um short. Aí você fala, puta, eu vou ter que parar no posto, porque são 4 horas de viagem. Eu tô sozinha. Cara, não vou fazer isso não. É sexta-feira. Tem muito movimento na estrada. Se acontece alguma coisa, a gente tem que pensar em tudo isso. A gente não deveria se preocupar com isso. Deveria ser normal. Porque você imagina, irmão, se furar o pneu do meu carro, vou ter que trocar o pneu ou chamar o seguro, alguma coisa, vou estar de short, vou estar de vestido. E o medo de alguém parar, sabe? Isso não deveria acontecer com ninguém, né? A gente deveria ser livre para usar a roupa que quiser, mas a gente não se sente segura. Eu não me sinto segura. Nesse caso de viagem, né? Lógico, eu tô aqui na cidade, fui passear, beleza. Agora, numa estrada que você vai ter que parar, eu não me sinto segura. E isso é revoltante. Ser bem sincera para você. Tira a total liberdade, né, gente? Sim. E assim, a gente convive com esse fantasma diariamente, constantemente, e mudando um pouco de criaturas maléficas, e não são pragas urbanas. Não são pragas urbanas. Se tudo fosse barato, tava resolvido de ser só... ou então lá um produtinho, Se esse realmente fosse o problema do mundo, né? Se o problema do mundo se resolvesse em Nutri, tava lindo, né, gente? Nossa, Tava resolve lindo, tudo. tava Maravilha, lindo. né, gente? A gente tem que, acho que, desenvolver um produto para o desenvolvimento do ser humano, né? Acho que é bem isso. Tem muito que evoluir. Diz que somos evoluídos, mas ainda tem não. muito que crescer. Muito que evoluir. Muito que evoluir. E outro fantasma que a gente convive, além desse medo e da falta de liberdade, né, a gente convive muito também com o fantasma da síndrome da impostora. Porque você fala assim, nossa, eu fiz um trabalho legal, nossa, mas... não, isso aí foi sorte. Justamente. Isso aí foi Eu sorte. não sofro dessa síndrome, não. Nossa, que bom, que bom. Já sofri. Mas depois que eu tive filhos, eu não sofro mais disso, não.
Até porque é um aprendizado e tanto, né? Pelo amor de Você vai junto somando as experiências aí, no fim das contas, você no caso, não tô nem aí. Não, eu não tô nem aí mesmo. Você dá o seu melhor. Não tô nem aí mesmo. Não me importo mais com essas opiniões que são das pessoas. Ela tem o direito de ter essas opiniões, mas quem decide o que fazer com elas sou eu. Então, vai me acrescentar? Cara, não vai. Então, é uma frase que eu falo muito, e as pessoas falam, nossa, como você é grossa. Toma conta da sua vida. Ponto. Né? Se todo mundo cuidasse da sua vida no sentido literal da palavra, cara, a gente ia estar num paraíso. Não digo paraíso, porque eu também não acredito que exista um paraíso, né? Nem tudo são flores, a gente tem que evoluir. E para evoluir, a gente precisa ter as diversidades para poder aprender a lidar com elas. Então, paraíso também é uma utopia, para mim não existe. Mas eu aprendi desde cedo, graças ao trabalho que eu tive que me adaptar ao Alexandre, que a opinião do outro é só a opinião do outro. O que ela vai influenciar na minha vida ou não, sou eu quem decido. Então, eu não sofro mais, graças às terapeutas. Obrigada a todos os terapeutas do Alexandre. Que, assim, a gente precisa de mais terapia do que a própria criança, né? Porque é a gente que tem que se adaptar a ela. Não é ela que tem que se adaptar a gente. É a gente que tem que aprender com ela. E isso foi a maior aprendizagem que eu tive na minha vida. E eu levo isso para tudo. Eu trago para o trabalho, na minha vida pessoal. A opinião do outro é só a opinião do outro. E eu respeito. Agora, o que isso vai influenciar, aí é comigo. Certíssimo. Isso não me atinge mais. Certíssima. Gente, que bate-papo, hein? Né? Que coisa, que bacana. Muito Se bom. deixasse, a gente já ia pedir umas cervejinhas aqui, petisquinho aqui. Né? Se bem que eu não descarto a ideia aí da gente fazer um podcast diferentão, né, gente? Por que não? Porque a gente também tem esse direito, né? Lógico que temos, com certeza. E, meninas, assim, eu já vou encerrar esse nosso episódio. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Como eu disse um pouquinho antes, conhecer esse bastidor. Primeiro, é muito bacana, porque a gente, cada um tem a sua área e cada um tem o seu bastidor. Sim. E segundo, por vocês serem mulheres, por vocês estarem ali, né, de frente, na linha de frente, com tanta coisa que ainda tem para evoluir. Muito. Então, assim, eu agradeço demais a presença de vocês, foi muito bacana. E aí, para a gente finalizar, Cris, Fer, eu gostaria que vocês passassem aí uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, seja uma mensagem de coragem, de empoderamento, ou simplesmente falar, minha filha vai viver, enfim, fiquem à vontade. Leia, muito obrigada, eu agradeço pela oportunidade novamente, foi muito legal mesmo, um bate-papo, foi muito produtivo, e eu acho que a gente conseguiu esclarecer várias coisas que às vezes as pessoas tinham essa, né, dúvida. E o que eu deixo para as mulheres é, assim, foco e o direcionamento da vida mesmo. Saber o que você quer da sua vida, pôr em prática e ir até o fim, que vem o resultado. E você, Fê, o que você gostaria de passar aí para as nossas mulheres? Para nossas aí? mulheres, que não desistam nunca, sejam resistência, se respeitem, né? Porque quando a gente quer o respeito, a gente também tem que se respeitar. Porque eu ainda vejo muitas mulheres que brigam com outras mulheres por motivos que não deviam acontecer. Então, tem que ter muita força, tem que ter muita resistência e não desistir, porque a luta é grande e é diária. Mas a gente é forte e está aqui. E se juntem, se ouçam, se apoiem, porque isso é o mais importante de tudo. É ter esse apoio na outra. Na minha opinião, gente. A união faz a força, né, gente? Exatamente. É isso, gente. Pessoal, a gente está ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau.